Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Hoje nós falaremos sobre a participação do ser humano, do homem, na vida social. Então, nós falamos na semana passada sobre a sociedade. Essa semana, nesse artigo, continuando o artigo 2, nós falaremos sobre a autoridade, sobre o bem comum e sobre a responsabilidade e participação da pessoa, sobre a responsabilidade e participação do ser humano. Então, já vamos para o nosso conteúdo, mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, assistir o vídeo até o final. E eu falo sempre, eu sempre falo esse textinho aqui, mas é importante você fazer todas essas coisas. Por quê? Porque aí você ajuda outras pessoas a chegar nesse conteúdo aqui, mesmo pessoas que você não conheça. Mas, obviamente, o que eu mais quero é que você também faça a sua parte na evangelização. E como é essa parte na evangelização? A sua parte agora é realmente você apresentar para outras pessoas. Imagina só que você tem um curso gratuito sobre o catecismo da Igreja Católica para você passar para as pessoas e falar assim: olha, escuta isso aqui, que isso aqui vai te ajudar a tirar essa dúvida, porque o que eu estou ensinando aqui é dúvidas de fé, sobre o que é a fé católica. Então, nada mais justo do que a gente realmente entender a nossa fé pelo que a nossa fé, pelo que a Igreja Católica diz. Então vamos para o nosso conteúdo de hoje, certo? Então, como eu disse, nós falaremos sobre a autoridade, sobre o bem comum e sobre a responsabilidade e a participação, certo? Vamos lá. Primeiro, entender o que é autoridade e qual o seu papel, certo? Vamos lá, deixa eu abrir aqui, eu começar a falar sem ver aqui. A autoridade é a capacidade de dar ordens e ser obedecido. Então, quando uma pessoa ela dá ordens, é obedecida, mas ela é de uma forma contrária a que as pessoas queiram obedecer, tipo, a pessoa não quer obedecer, mas ela obedece forçado, isso é autoritarismo. No caso da autoridade, é quando a pessoa ela dá ordens para o bem comum e essas ordens são cumpridas, são obedecidas de bom grado, de livre escolha. Diferente do autoritarismo, que exige ser obedecido, a autoridade é obedecida por respeito à superioridade que existe. Então, entre o autoritarismo e a autoridade, a diferença do autoritarismo para a autoridade é que o autoritarismo ele é exigido, ou seja, a obediência é exigida, e na autoridade a obediência é respeitada, é respeitosa, ou seja, a pessoa obedece, dá sua obediência à outra por um respeito, seja um respeito àquela pessoa ou seja um respeito a terceiros. Por exemplo, alguém que respeita você por conta da sua mãe, por conta dos seus pais, certo? Por conta da sua avó. E a sociedade humana precisa dessa autoridade para ser bem constituída. Então a sociedade ela precisa dessas autoridades, Não podemos igualar todas as pessoas. Uns terão que ter mais autoridade do que outros. Isso é natural, não só na natureza, mas também com o ser humano. A autoridade legítima, a autoridade legítima que proteja, a autoridade legítima protege, deixa eu apagar isso aqui, protege o bem comum das instituições. Então, qual é a função da autoridade? A função da autoridade é proteger o bem comum, ou seja, fazer com que todos alcancem o bem comum, certo? Então, a necessidade da autoridade é essa. Toda a comunidade humana necessita de uma autoridade que a governe, que coloque ordem, que coloque um governo, que coloque uma direção para essas pessoas. Seja uma família, uma empresa, um grupo de futebol de fim de semana, qualquer coisa precisa de uma autoridade, precisa de alguém que organize. Claro que existem sociedades mais complexas e sociedades menos complexas, como por exemplo um grupo de futebol de fim de semana. Ele não precisa ter é só chegar e falar assim: olha, vai ter futebol essa semana não vai ter porque fulano aconteceu isso com fulano.
Isso para uma autoridade. Isso é uma autoridade simples. Mas existem sociedades, né, mais complexas. Quando eu falei autoridade aqui, na verdade eu queria falar sociedade. Existem sociedades mais complexas. Isto é próprio da natureza humana, quiçá de algumas outras espécies também. Então você vai vendo isso em outras espécies de animais, essa autoridade funcionando, os gorilas, os lobos, os leões. Você vê que quando quando o animal ele vive em grupo, ele tem essa natural organização de alguém que tem uma autoridade. Nos homens não é diferente. E essa autoridade ela significa para dar unidade, para que eles formem um grupo. Então eles são um corpo só, sejam os leões, sejam os seres humanos, sejam os lobos. E ela nos ajuda a assegurar o bem comum quando possível, certo? Então a gente precisa entender que o bem comum nem sempre vai ser possível, Mas quando algo maior do que o bem comum for infringido? Por exemplo, a justiça. Então, se toda a população quisesse que um assassino fosse solto, ou fosse eleito, um ladrão fosse eleito, certo? Por mais que a gente tem que entender que existe uma contrariação aí, certo? Uma contrariação do bem comum. Por quê? Porque não é um bem ter alguém desse jeito, solto ou livre, ou exercendo um cargo superior, certo? Então vamos continuar então. A autoridade que vem de Deus. Essa autoridade exigida pela ordem moral emana de Deus. Então toda autoridade que existe, seja dentro da sua casa, seja na sua empresa, seja no governo, toda autoridade ela emana de Deus, ela vem de Deus. Até mesmo no exemplo que eu dei anteriormente, ela emana de Deus. Deus permite por algum motivo. Não quer dizer que está certo a pessoa estar lá. Quer dizer que Deus está nos ensinando com alguma situação. São Paulo nos ordena, na carta aos Romanos, a nos submeter às autoridades constituídas. Então, tendo uma pessoa autoridade, nós devemos nos submeter a essas autoridades. Toda autoridade foi constituída por Deus, e quem se opõe à autoridade opõe-se a Deus e atrai condenação para si. Porém, aqui nós precisamos ressaltar uma questão, né? Entre a justiça e a autoridade, a obediência, nós não devemos obedecer cegamente, não devemos obedecer qualquer coisa, mas somente aquilo que for justo, aquilo que for coerente, aquilo que for íntegro, aquilo que não me deixar desconfortável na minha justiça, naquilo que eu acho como justo. Esse dever de obediência carrega algumas obrigações. Prestar honras devidas, ou seja, chega um presidente, chega um governador, nós devemos tratar ele com honra, não por conta dele, mas por conta do cargo que ele ocupa. Também ter um respeito, na verdade esse respeito seria para todas as pessoas, né? Não necessariamente você precisa ter uma autoridade para ser respeitado. Todas as pessoas merecem respeito, mas existe um respeito diferente para as autoridades. Ter uma gratidão também por eles, segundo mérito, ou seja, a pessoa, além de ter uma autoridade, além de assegurar um cargo de autoridade, você também, se ele for uma pessoa meritória, ou seja, uma pessoa que merece alguma gratidão, então você deve expressar essa gratidão para essas pessoas, para essas autoridades. Lembrando que aqui podem ser qualquer situação de autoridade. Eu não estou falando só de sociedades grandes, mas sociedades simples, pequenas também, certo? Ter uma benevolência com eles, ou seja, querer fazer o bem para essas pessoas. Principalmente nós que somos católicos, a rezar por elas, a interceder, a pedir, a clamar mesmo que elas possam ter uma direção dentro do seu serviço. Rezar pelo bem dela. A igreja sempre colocou em suas orações as pessoas constituídas
de autoridade. Tanto que na missa, se nós formos ver as orações comunitárias, sempre que se reza, reza-se pelo Papa, pelos bispos, pelos padres, pelos seminaristas, pelos diáconos, mas também reza-se pelos governantes, pelos presidentes, pelos reis, quem quer que seja, nós rezamos por eles também na Santa Missa. Então, para você ver o quanto a igreja ela se preocupa com essa questão de rezar pelas autoridades. Não é algo vazio, não é uma pregação vazia, é uma pregação que a igreja faz e ela aplica na maior de todas as orações, que é a Santa Missa. Como escolher as formas de governo? Porque existem várias formas, ao longo do tempo, ao longo da história, existiram várias formas de governo, e nós precisamos entender como escolher essa forma. Um povo vai escolher a sua forma de ser governado. Quem escolhe a forma de governo são os cidadãos em sua livre vontade. Então não pode ser escolhido por um grupo pequeno, mas por cidadãos que usam da sua livre vontade para escolher como eles querem ser governados. E há vários tipos de regimes. São moralmente aceitos os regimes que concorrem para o bem legítimo da comunidade. Então, todo regime governamental que concorre para um bem legítimo, de todo bem comum, de toda a sociedade, e legítimo, né? Ou seja, conforme a lei, pode ser aceito. É aceito. Não são moralmente aceitos os regimes cuja natureza for contrária à lei natural, ou for contrária à ordem pública, ou for contrária aos direitos fundamentais. Então nós precisamos avaliar essas três coisas. É contrário à lei natural? Ou seja, por exemplo, a lei natural que diz que o homem deve governar sobre os animais. Então, um macaco não pode ser um governante, certo? Contrário à lei natural. Isso aqui eu estou dando um exemplo, mas a gente pode pensar em outras coisas. Contrário à ordem pública, ou seja, uma pessoa que vai causar mais repulsa aos governados do que o geral. Ou uma pessoa que os seus direitos fundamentais não sejam, que as pessoas não sejam assegurados os direitos fundamentais dela, como educação, alimentação, moradia, segurança, né? E assim por diante. Estes não concorrem para o bem da comunidade, certo? Entendendo isso, nós vamos agora para entender o que é esse lado errado, né? O pior dos governos. Despotismo. O que é um déspota? Despotismo é um regime que governa com tirania e autoritarismo. A gente já entendeu o que é autoritarismo, para si e não para o bem do povo. Então, é uma pessoa que governa para si. A gente pode olhar vários presidentes, ditadores, pessoas que governam para si, não pessoas que governam para o outro, não pessoas que governam para o bem comum, para o bem do povo. Então o governante deve agir em prol do bem comum, fundado na liberdade e responsabilidade. Ou seja, ele não pode impor as coisas e ele não pode ser um irresponsável. Por isso que muitas vezes no nosso país algumas vezes já aconteceram, aconteceram impeachments, por conta da falta de responsabilidade dos governantes. Então essa falta de responsabilidade, ela é causa de retirar até mesmo um governante do seu governo. A legislação do homem só é lei se é justa, se é uma legislação justa. Ou seja, não adianta eu fazer leis que não promovam a justiça, que não sejam justas para a sociedade. Por isso as legislações têm por base a lei eterna. Por isso as legislações elas têm por base a lei eterna. A lei eterna é a lei de Deus, a lei divina, a lei que exerce no homem desde sempre, que se exerce no homem desde sempre. Essa lei, que é a lei eterna, ela é a base para todas as outras leis. Sem elas, tirando elas de alguma base, está errado. Quando a legislação se afasta da lei, ela se torna violência.
Então, aí a gente pode olhar as ditaduras, pode olhar toda essa questão, tudo tudo que foge disso, que se afasta da lei, é violência. Os fins, então, não justificam os meios. Ao contrário do que Maquiavel disse, os fins não justificam os meios. Deve-se buscar como fim o bem comum do grupo, mas não utilizar de meios ilícitos. Ou seja, para que um grupo fique rico, para que um país fique rico, o governante não pode agir de forma ilícita. Né? Ele não pode atacar outros países a sua revelia, do jeito que ele quiser. Ele não pode fazer isso. Então, ele não pode usar de meios errados para acertar até mesmo certo, para querer até mesmo certo. Não é correto fazer isso. Então, leis injustas ou contrárias da ordem moral não podem obrigar as consciências, ou seja, não podem obrigar as pessoas a fazerem o que elas precisam fazer. Não podem obrigar pessoas a fazer algo. Então, leis injustas ou contrárias à ordem moral, elas não podem ser impostas, certo? Leis que não asseguram o bem do outro. E aqui a gente pode falar, por exemplo, do aborto. A gente pode falar, por exemplo, da eutanásia, que são leis que não asseguram o bem do outro, certo? Nesse caso, a autoridade deixa de existir e se torna abuso de poder. Então, a diferença, o limiar da autoridade para o abuso de poder, para o autoritarismo, é quando você obriga o outro a fazer o que ele não quer fazer. São João Paulo II vai dizer o seguinte: é preferível que todo o poder seja equilibrado por outros poderes e outras competências que o mantenham no seu justo limite. Este é o princípio do Estado de Direito, no qual é soberana a lei e não a vontade arbitrária dos homens. Então, o que São João Paulo II vai dizer para nós aqui, quando ele era Papa? Ele disse isso. É preferível que todo o poder seja equilibrado por outros poderes. Então, como no nosso país, né? Existem 3 poderes que governam: o legislativo, o executivo e o judiciário. Esses 3 poderes, eles governam o país. Então, um manda no outro e o outro manda em um. E assim, então, eles ficam nesse jogo de poder. Né? Um tem poder sobre o outro, mas ninguém tem poder acima de todos. Né? Correto que muitas vezes isso não chega a um ponto determinado, um ponto bom, e existe muita interferência arbitrária dos homens, né? Mas isso é um ferimento ao Estado de Direito, é um ferimento desse princípio de Estado de Direito que é soberano, onde a lei é soberana, onde as pessoas jogaram a lei para debaixo do tapete e elas aplicam a lei conforme as suas necessidades. Entendendo isso, agora nós vamos para a segunda parte. Entendendo então a autoridade, agora nós vamos entender o bem comum. O que é o bem comum? O bem comum de cada um é o bem de todos. Então, quando uma pessoa está no seu bem comum, quando uma pessoa quando algo bom ou algo para o bem dessa pessoa acontece, toda a sociedade, aliás, reflete-se em toda a sociedade. Exemplo: uma pessoa que se converte para o cristianismo, uma pessoa que consegue se recuperar de um câncer, uma pessoa que foi atropelada e sobreviveu. Essa pessoa, ela recebeu um bem, né? Ainda que depois de um mal ter acontecido, no caso do pecado para o cristão, no caso do câncer para a pessoa curada, no caso do atropelamento para a pessoa que se recuperou do acidente, mas existe um bem após isso. Esse bem não é acometido somente por essa pessoa, não se impõe só sobre essa pessoa, mas se impõe também sobre toda a sociedade. Pelo fato do homem ter uma natureza social, esse bem é espalhado também para as outras pessoas, para toda a sociedade. O homem é chamado a viver em conjunto e não isolado. Então, quando a chuva cai sobre mim, ela cai também sobre os outros
também. O que é o bem comum? O bem comum é o conjunto das condições sociais que permitem, tanto aos grupos como a cada um dos seus membros, atingir a sua perfeição do modo mais completo e adequado. Atingir a perfeição, atingir que todos os seus membros atinjam a perfeição, ou pelo menos a maioria dos seus membros. Então a autoridade, as pessoas elas devem governar o bem comum é quando elas governam para que o outro atinja o seu objetivo, que é a sua perfeição, que é se tornar a sua melhor versão, que é se tornar alguém que tenha princípios, caráter, uma pessoa completa, realizada. E aqui interessa a vida de todos, não se exclui ninguém, não se exclui nenhuma pessoa. Fala assim, não, essa pessoa ela não precisa chegar ao bem comum, essa pessoa não merece o bem. Todas as pessoas merecem o bem, até mesmo aquelas que fizeram ou desejaram ou cometeram o mal a outras pessoas. Até mesmo essas pessoas, elas merecem alcançar o bem nas suas vidas. Exige uma prudência da parte de cada um. Claro que a gente precisa entender, né? Como exige que todos tenham o bem, que todos alcancem o bem, mas existe uma prudência. É prudente eu fazer isso para uma pessoa? Por exemplo, dar uma festa. Eu vou dar uma festa para comemorar uma pessoa que passou no vestibular, certo? Só que aí, dentre as pessoas, essa pessoa que passou no vestibular, ela é alcoólatra. E aí você vai regar a festa com álcool. Entende como isso prejudica? Por mais que você está comemorando, mas você está não contribuindo para o bem comum, para o bem de uma pessoa. E exige prudência principalmente de quem exerce a autoridade. Então a prudência ela se exige principalmente da autoridade, certo? Quais são os 3 elementos do bem comum? Como identificar o bem comum? É o respeito da pessoa, o desenvolvimento da sociedade e a paz. Então, nós vamos ter o bem comum quando todas essas coisas forem apresentadas, quando forem apresentadas à sociedade. O respeito da pessoa. É preciso respeitar os direitos fundamentais e inalienáveis da pessoa humana. Não existem coisas que nós devemos respeitar na pessoa, mesmo quando a pessoa não se dá o respeito. Mesmo quando essa pessoa não se dá o respeito, nós devemos respeitar, porque o respeito parte daquele que age e não daquele que recebe. Dar liberdade para cada um realize a sua vocação. Então, todos são chamados a uma vocação, cada um na sua vocação, cada um no seu chamado, cada um na sua identificação como pessoa, e elas são convidadas a viver isso na liberdade. Você não pode impor, né? Como muitos filmes, às vezes, né? Aqueles filmes ou histórias de apocalipse, alguma coisa assim, aí sempre tem uma pessoa que fala, uma sociedade que fala assim, olha, nasceram tantas pessoas aqui, esses aqui vão ser marceneiros, esses aqui vão trabalhar na construção civil, esses aqui vão trabalhar na saúde. Não é a sociedade que determina isso, é a pessoa própria, a pessoa indivíduo que determina isso. E ela vai determinar isso ao longo da sua vida. Toda pessoa tem o direito de agir segundo a reta norma da sua consciência. Então ela age conforme o que ela tem como consciência. Ter uma vida privada, guardada, assegurada. Ou seja, ela não pode, a sua vida privada não pode ser publicada de forma contrária do que ela quer. Se ela não quer que a sua vida privada seja compartilhada, ela tem esse direito. Nas redes sociais a gente vê muito isso, né? A pessoa ela só pode fazer, você só pode mostrar uma pessoa daquilo que ela fez na sua rede social. Por isso que muitas vezes se contraria, se vai contra os paparazzis mesmo, que não estão assegurando a privacidade das pessoas, certo? E também toda pessoa tem o direito de liberdade justa, até mesmo a religiosa. Ou seja, são pessoas, as pessoas elas têm o direito a escolher a sua religião, a escolher o que ela quer para a sua vida, inclusive a religião.
E o que é o desenvolvimento da sociedade? A autoridade deve... Então, outra coisa que nós precisamos como elemento do bem comum é o desenvolvimento da sociedade. A autoridade deve tornar acessível para cada um que precisa para levar uma vida verdadeira, aquilo que precisa para levar uma vida verdadeiramente humana. Ou seja, é o que eu falei, saúde, educação, abrigo, tudo aquilo que seja necessário para ela alcançar uma vida verdadeiramente humana. Ou seja, dignidade. Dar dignidade. Isso, a sociedade toda é responsável, toda a sociedade é responsável por todos da sociedade. E aqui nós temos alguns exemplos, né? O alimento, vestuário, saúde, trabalho, educação, cultura, informação conveniente, direito de construir uma família e etc. Então aqui nós podemos falar várias coisas que são necessárias para o indivíduo viver, certo? Entendendo isso, agora nós vamos para o último elemento, que é a paz. Então, a paz é a permanência e segurança de uma ordem justa. Toda pessoa ela tem o direito à paz. Toda pessoa ela tem o direito a se sentir seguro e principalmente a viver nessa ordem justa. Para a autoridade, exige-se que, por meios honestos, disponha segurança. Para a autoridade, exige-se que, por meios honestos, disponha segurança. Então, a autoridade ela é responsável pela segurança, pela segurança de todos. É a pessoa que está no governo que deve dar segurança para todos. Isto inclui também a legítima defesa pessoal e coletiva. Ou seja, o que o catecismo está dizendo aqui? Ele está dizendo que a pessoa tem o direito à sua legítima defesa, a se defender quando for atacado, e de ataques que possam acontecer, mesmo que não sejam, mesmo que não aconteçam de forma que não seja visual, ou seja, a pessoa ela não sabe o que vai acontecer, quem vai atacar ela, mas ela sabe que pode alguém um dia querer atacá-la. Ela pode se defender e ter coisas para se defender, armas, colocar segurança na sua casa e tudo mais. Mas também, não só pessoalmente, mas ela pode contratar um coletivo para cuidar de um rebanho, de uma população, em caso de seguranças, e tudo mais. Então, até mesmo, por exemplo, nas igrejas, é comum nas igrejas grandes, nos santuários, né, nas basílicas da vida e tudo mais, onde há um fluxo muito grande de fiéis, ter seguranças. Não necessariamente aquele segurança vai servir para prender, para bater, mas por conta de algumas desordens que possam acontecer que não asseguram a paz. Isso não é somente, estou falando aí de igreja, mas isso em geral, certo? Então, nós finalizamos aqui agora os 3 elementos do bem comum, que é o respeito da pessoa, o desenvolvimento da sociedade e a paz de todos. E agora nós vamos ver o que é a política. É na comunidade política e a sociedade deixa eu colocar aqui, que a sociedade reconhece a ação do bem comum mais concretamente. Então, é na política que a sociedade vai escolher aqueles que vão governá-lo. Isso aqui não estou falando somente de uma república, mas pode ser também uma dinastia, uma monarquia também, onde vai ter uma política. Claro que de formas diferentes, de formas distintas, mas haverá também uma política. Ou seja, o governante ele é obrigado a fazer o bem comum para a sociedade. Então ele precisa ouvir os sofrimentos, as dores, as necessidades do povo, da sua comunidade, da sua sociedade. Os políticos então devem defender e promover o bem comum de todos os cidadãos. Então é necessário que os políticos precisam entender isso. Os políticos precisam entender isso.
eles devem defender e promover o bem comum, certo? Como acudir às múltiplas necessidades, ou seja, eu penso de uma coisa, o meu bem comum é uma, o bem comum, o seu bem comum é outro, o bem comum de outra pessoa é outro, o bem comum de uma pessoa lá no Acre é outra, a necessidade de um é outra, e assim por diante. Como assegurar essas múltiplas, essas infinitas necessidades? O bem comum não pensa somente nas necessidades de domínio da vida pessoal, como alimentação, saúde, educação, mas deve se preocupar também com situações particulares, como, por exemplo, acudir às misérias dos refugiados, dar assistência aos migrantes e suas famílias, etc. Então, casos onde muitos, por exemplo, essa questão que teve no Rio Grande do Sul, o governo ele deve estar preparado a acudir essas pessoas, porque foi um grupo imenso. O Brasil todo parou para ajudar o Rio Grande do Sul. Ou quando, por exemplo, teve a pandemia, todas as pessoas elas se uniram para um bem comum, que é ficar em casa, né, tomar a vacina, fazer as coisas que são realmente necessárias para o bem comum, para uma sociedade. Então, ver, por exemplo, católicos que falam assim, não, eu não vou fazer isso porque eu tenho o meu direito da liberdade. Você tem o seu direito à liberdade, mas você também tem o seu direito, mas você também tem o seu dever de agir para o bem comum, de agir para que todos estejam bem. Então você não pode ir contra algumas leis, essas leis que asseguram o bem comum, certo? Então é extremamente, não vou falar extremamente indignante, né? Mas é indignante, melhor dizendo, é indignante uma pessoa que age dessa forma, se diz católico, mas está indo contra o bem comum, certo? E as coisas servem às pessoas, não o oposto. Não é o poste que mija no cachorro, é o cachorro que mija no poste. A ordem das coisas deve estar subordinada à ordem das pessoas e não o inverso. Então a ordem tem por base a verdade, a justiça e o amor. Ela tem por base a verdade, ou seja, a verdade é a base de toda a ordem. Então não se constrói uma sociedade na mentira. Não se constrói uma sociedade na injustiça. E não se constrói uma sociedade longe do amor. Não se constrói uma sociedade na injustiça. Se eu não falei isso, eu estou reforçando. Injustiça. Não se vive fora do amor. Então, exige-se que tenha amor. Exige-se que tenha justiça. Exige-se que tenha verdade. São as bases da ordem para as pessoas. Então, são essas coisas que governam. E não nós que determinamos a verdade. Não é o ser humano que determina a verdade. Não é o ser humano que determina o que é justo. Não é o ser humano que determina o que é amor. Não é o ser humano. Isso depende do outro. Isso depende da ordem natural. Isso depende da verdade, da justiça e do amor. Certo? Entendendo isso, entendendo então também o bem comum, nós vamos partir para a responsabilidade e participação. Todos nós somos chamados a participar. Como eu disse, todos nós temos uma vocação. E como vocação, cada um encontra o seu lugar. Cada um encontra o seu lugar. Encontrando o seu lugar, a pessoa encontra a sua forma de participar. Seja na arte, seja na política, seja na catequese, seja na vida religiosa, seja no dia a dia com a sua família, independente do que ela faça, ele está participando, certo? Alguns mais ativamente, mais eficazmente do que outros. Outra pessoa é chamada a participar a pessoa é chamada a participar voluntária e generosamente. O que quer dizer isso? Ela tem que escolher, tem que ser da sua vontade, e de forma também generosa. Ou seja, ela não pode ficar com mesquinhez. Então, onde você estiver, onde Deus te colocar, dê o seu 100%, dê o seu máximo. Isso é generosidade.
para que assim nós possamos contribuir com o que sabe, para que a pessoa possa contribuir com o que sabe e tem para a promoção do bem comum. Eu sei tocar violão? Então eu toco violão. Eu sei cantar, eu sei dançar, eu sei fazer piada, eu sei governar, eu sei fazer cirurgia, ou eu tenho uma casa, uma fazenda, todos os meus bens, não só virtuais, de virtudes, na verdade, né? Não só virtuosos, mas também bens concretos, bens materiais, devem estar a serviço do bem comum, certo? A serviço do bem comum. Não de uma forma egoísta, mas de uma forma generosa. Este é um dever inerente à dignidade da pessoa, certo? Então esse chamado é inerente a essa dignidade. Nós também devemos entender essa responsabilidade, ela deve ser dada. E ela é dada onde? Ela é dada dentro da família. É no seio da família que o indivíduo dá os seus primeiros passos responsáveis. É uma pessoa que, por exemplo, vai receber dos pais, né? Um filho vai receber dos pais a responsabilidade de lavar as vasilhas algumas vezes na semana. Ou a responsabilidade de cuidar do seu quarto, de arrumar o seu quarto. A responsabilidade de cuidar das suas coisas. Ele vai aprendendo desde pequeno, e os pais eles devem ser responsáveis por isso, de dar essas responsabilidades. Não fazer pela criança tudo. Encarregar os seus filhos de assumir responsabilidades pessoais e comunitárias, como arrumar o quarto, se tomar banho, se limpar e tudo mais, etc. Conscientizar os filhos da educação e do trabalho. Entender que eles precisam estudar educação e precisam estudar para trabalhar. O objetivo da educação é o trabalho, certo? Também incluir os filhos na participação do bem dos outros e da sociedade. Ou seja, colocar eles para que eles também participem do que o outro proporciona. A arte que o outro proporciona, os trabalhos do outro, também não viver isoladamente. Ou seja, por exemplo, o seu filho fica doente, você não vai tratar dele, você não vai inventar a roda. Já existem pessoas que têm capacidade de cuidar do seu filho. Então você não precisa criar algo do zero. Uma sociedade ela está estruturalmente já formada para que você possa cuidar dos seus filhos, certo? E agora vamos falar sobre a vida pública. Tomar parte da vida pública é um dever de cada cidadão. Todo cidadão, então, é chamado a tomar parte dessa vida pública, ou seja, a tomar para si, fazer-se parte da sociedade. São variadas. Gente, mas são variadas as suas modalidades em relação aos países e culturas. Então, ou seja, existem várias formas de cultura em vários países, certo? Dentro do próprio país, a gente pode pegar como exemplo o Brasil, que tem várias formas de sociedade, várias formas de cultura. A cultura do Rio Grande do Sul, da região sudeste, da região sul, ela é diferente da região nordeste, norte. Então, não só do norte e nordeste, mas entre o norte e o nordeste também, porque o Brasil é um país grande. Deve ser um ato de liberdade a participação nos assuntos públicos. Então nós devemos exigir não, mas convidar o outro a participar de uma vida pública, mas essa participação ela deve ser livre. Ele não pode fazer algo forçado, fazer alguma coisa forçada. E aí, entendendo esse forçar, nós entendemos também agora essa conversão. A conversão do ser humano ao catolicismo, a conversão do ser humano ao cristianismo. A sociedade deve se portar a repreender aqueles que corrompem essa participação. Então, ou seja, é necessário, então,
que a sociedade ela repreenda aqueles que tiram a liberdade do outro, aqueles que tiram a liberdade de escolha do outro. Então, não se pode haver pessoas que reprimam a liberdade, que corrompam a participação do outro dentro da sociedade. Como, por exemplo, cativeiros, como, por exemplo, a falta de liberdade, a escravidão, não é de forma alguma agradável, mas não somente essas coisas extremas demais, mas também as coisas menores que podem agregar. Os justos devem cobrar justiça aos injustos. Então, uma sociedade não é um injusto que cobra do justo, mas é o justo que cobra justiça do injusto, daquele que foi injusto, daquele que cometeu algum ato de injustiça. E deve haver sempre um convite à conversão dos erros aos acertos. Ou seja, a pessoa foi injusta, ela deve então ser convidada, aliás, as pessoas devem convidá-la a corrigir os seus erros, a corrigir as suas ações perante a sociedade. Obviamente que ela não deve explicações, mas ela deve explicações para um grupo de pessoas que foram atingidos por ela, certo? Seja uma traição, né? Eu vejo muito essas questões de coluna, às vezes, que fica público, né? Por exemplo, pessoas que traíram o marido, a esposa e tudo mais, assim. E aí eu vejo assim, quanto absurdo, né? Parece que a pessoa ela tem que se explicar para todo mundo. Ela não tem que se explicar para ninguém. Ela tem que se explicar somente para as pessoas que ela feriu. Então isso não deveria ser público, né? As pessoas não deveriam levar essas coisas publicamente. A vida privada das pessoas ela deve ser resguardada, certo? E por fim, nós vamos falar sobre a responsabilidade dos líderes. Líderes devem então promover valores que inspirem confiança e serviço ao próximo, começando pela educação e pela cultura. Então os líderes eles são responsáveis por promover os valores, por promover virtudes, por promover o bem comum da sociedade. O futuro depende de proporcionar razões para viver e esperar. O futuro depende de proporcionar razões para viver e esperar. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma sociedade, os líderes, eles devem pensar no futuro. Eles devem pensar também no presente, nas situações emergentes, nas situações presentes, mas também devem pensar em razões para que as pessoas creiam, esperem viver futuramente, certo? Preparar o futuro, preparar para as gerações futuras, preparar uma sociedade para as gerações futuras. A participação ativa é essencial para a construção de um futuro melhor. Então, quando eu ativamente participo da sociedade, quando eu ativamente participo com responsabilidade dessa vida pública, eu automaticamente eu vou construindo um futuro melhor, não só para mim, mas também para as outras pessoas que se seguem a mim, certo? Então, desde já, quero agradecer o seu companheirismo de estar aqui comigo nessa aula. Essa aula foi mais curta ainda, eu tenho certeza que essas próximas aulas, até nós falarmos sobre os 10 mandamentos, elas serão mais curtas mesmo. Porque aí a gente vai dar um recuo, de repente a gente vai pegar puxado mesmo. E as aulas as aulas que serão dos 10 mandamentos, né? Alguns serão de 2 aulas cada mandamento, outros mandamentos serão de 1. Se eu não me engano, tem mandamentos que serão 3. Eu não me lembro, não recordo bem, mas alguns mandamentos precisaram de 3 aulas para ser falado sobre ele. Mas de qualquer forma, terão mais de 1 hora de aula, certo? Então vamos aproveitar enquanto está curto, certo? Louvado seja o nosso... Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e deixe o seu comentário aqui. Coloca assim, ó, responsabilidade, certo? Coloca responsabilidade aqui para eu entender que você assistiu o vídeo até o final. Então, no mais, Deus abençoe a sua vida. Fiquemos selados na proteção do Deus que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém.